Então vamos, turma, continuar os estudos aqui da termoquímica. Vamos estudar aqui entalpia e variação de entalpia, né? Um dos fenômenos integrantes aqui que ocorre na química é a ebulição da água. A ebulição da água, ela ocorre, né, a 100 graus Celsius ao nível do mar. Sempre a gente baseia ao nível do mar, sempre é um nível padrão, tá ok? Então, durante a ebulição, a fervura da água, a energia que a gente fornece à água, ela reduz as interações intermoleculares, ela reduz as interações intermoleculares. Então, originando, dessa forma, o gás, né, que é o vapor. Então, as moléculas elas ficam mais longe da outra, né? Aqui, vamos supor, aqui está no estado líquido, né? Eu forneço mais energia e então elas ficam mais agitadas e então dessa forma elas acabam escapando, né? São se soltando uma das outras, né? Digamos assim, originando o vapor. Então, como a gente está estudando a entalpia, né, que é a energia envolvida aí nas reações, a entalpia, nesse caso, haverá uma variação, claro, haverá uma variação de entalpia, tá, do estado líquido para o gasoso, que a gente vai ver logo agora. E uma coisa interessante aqui é que a temperatura ela se mantém constante, porque, vamos supor, você pega uma panela de água e fornece energia, a temperatura da água ela continuará 100 graus Celsius, ela não passará de 100 graus Celsius. Por quê? Pois a energia que seria utilizada para aumentar a temperatura, ela é usada para rompimento das ligações intermoleculares. Então não passa de 100 graus Celsius. Então aquela energia que era para aumentar, né, 200 graus Celsius, enfim, ela não vai acontecer. A temperatura ela vai permanecer a 100 graus Celsius, pois é utilizado para o rompimento, a energia é utilizada para o rompimento das ligações intermoleculares. Então a mudança do estado físico da água, do gasoso para o líquido, a gente pode, olha só, observar aqui pela seguinte equação, ó, H2O líquido mais energia, que originou? Um H2O gasoso. Aqui, ó, panela com água, né? H2O líquido, eu forneci energia, então aumentou a entalpia, tá? Então esse aqui aumentou a entalpia, aumentou a energia e então dessa forma originou, né, formou aqui o H2O gasoso. E também a entalpia ela pode ser muito representada também por gráficos, tá? Por diagramas. Olha só, nós temos aqui um gráfico, né, com esse eixo aqui, entalpia, e pode observar que a entalpia da água líquida está abaixo, né? Está abaixo aqui. Quando eu forneço energia, a entalpia vai subir, né? Ela vai subir, fornece energia. Então o gráfico, né, a flechinha aqui sobe, né, para o H2O gasoso. Quando a flechinha está para cima, sempre vai ser a variação de temperatura, a variação de entalpia será positiva. Tá? Aqui a gente vai ver aqui é o seguinte, ó. Por que a variação de entalpia ela dá positiva? Ó, a gente pode observar aqui pela essa formulinha generalizada, que é o seguinte: a variação de entalpia, que é a reação, é a entalpia dos produtos menos o dos reagentes. Olha só que interessante. Por que quando eu forneço a energia, né, do líquido para o gasoso, fornece, né, vai dar positivo? Olha só para a gente observar aqui. Os reagentes eles vão ter um valor menor. Vamos supor aqui que, então, como a gente pode observar, eu até desenhei aqui, escrevi aqui na página a variação de entalpia. Vamos supor que os produtos no final deu 10, tá, kJ e o reagente tinha 5, né, conforme esse gráfico aqui, ó, tá. Vamos supor 10 menos 5 vai sobrar 5 e é um positivo, né, deu positivo. Então por isso que quando ocorre o fornecimento de energia, tá, quando é um processo endotérmico que você recebe energia, né, no caso a matéria recebe energia, será denominado um processo endotérmico.
e será sempre um valor positivo, tá? E o inverso será, no caso da condensação e da solidificação, será um processo isotérmico, tá? Mas vamos estudar aqui, daqui a pouco a gente vê isso aí. Variação de entalpia, que é maior que zero, então é um processo endotérmico. Se a variação de entalpia for menor que zero, será um processo exotérmico. Também fala aqui de modo semelhante, as reações químicas também podem ser representadas por entalpia, tá? Então as reações químicas elas também podem ser representadas por esses gráficos aqui, tá? Por esse gráfico aqui. Agora vamos ver aqui variação de entalpia em mudanças do estado físico. As mudanças de estados físicos elas podem ser representadas aí pelos diagramas de entalpia, que são esses gráficos aí, processos endotérmicos, aqueles que recebem energia, tá? Uma água que você está colocando ali, você coloca água numa panela e depois liga a boca do fogão, então a água está recebendo energia, certo? Então esse é um processo endotérmico, na qual a matéria recebe energia. Então o que acontece? A entalpia da substância ela aumenta, a entalpia da substância ela aumenta, caracterizando o processo endotérmico. Beleza, perfeito, igual está aqui nesse gráfico, vamos supor que esse aqui seja um gráfico da água, então ela estava no sólido, forneceu energia, olha só, aumentou a entalpia, né? Olha só, aumentou a entalpia, e se eu fornecer mais energia, vai mudar de estado para o gasoso, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, esse processo aqui é endotérmico, com a variação de entalpia positiva. A sublimação, né, que é a passagem do estado sólido para o gasoso, tem um estado sólido e ela vai direto para o gasoso, tá? Então nesse caso não haverá um patamar aqui, olha só como vai ficar, é só diretão assim, sólido, gasoso, só dois itens aqui, tá? E mesmo assim ainda continua positivo, tá? Só lembrando aqui que o processo de sublimação, que é do sólido para o gasoso, mas também pode ocorrer do gasoso para o sólido, que é a mesma denominação. Processos exotérmicos são aqueles que liberam energia, tá? Eles liberam energia. No caso aí da condensação, olha só, condensação e solidificação. A condensação, pensa quando você está fazendo uma comida e você deixa a tampa da panela. E com o tempo você vai ver gotículas de água na tampa da panela. Então esse é o processo de condensação. Condensação também por exemplo, a formação de nuvens, né? Formação de nuvens é um processo de condensação. Então aqui o diagrama aqui, o gráfico, né, para representar aí a mudança do estado físico, né, no caso aí de processos exotérmicos, né? Então é o contrário do processo endotérmico, né? Processo exotérmico, a flechinha é sempre para baixo, então tem uma quantidade X de entalpia, ela vai diminuindo, regredindo no gráfico, tá? Então eu tinha um valor X aqui no estado gasoso, de entalpia, então ela liberou energia, pode ver aqui que a variação de entalpia ela será negativa, tá? Aqui só para demonstração para vocês, ó, que seguindo aquela regrinha, né, do produto, variação de entalpia, produto menos os reagentes, ó, eu tenho um produto que no caso aqui seria 5, porque ó, pelo gráfico seria um valor menor, e aqui nos reagentes, né, seria um valor maior. Vamos colocar aqui 10, vamos supor que aqui 10 e terminou com 5 nos produtos, certo? Então 5 menos 10 deu um valor menos 5, então nesse caso um negativo, flechinha para baixo, tá certo? Então o diagrama da sublimação de um gás também possui dois patamares, é isso mesmo. Se for da sublimação, igual a gente estava vendo aqui, sublimação que é a passagem direta, né, do gasoso para o sólido, não terá a fase líquida, né? Então é gasoso direto para o sólido. Então mesmo assim não terá um patamar aqui no meio, não terá uma parada aqui no meio, é diretão. Variação de entalpia também é negativa, ok? Menor que zero. Então aqui nós temos uma variação de entalpia em reações exotérmicas e endotérmicas, certo? Aí no livro de vocês podem estar um pouco diferente, eu acredito que não, mas está igual, né?
Então aqui nós temos a decomposição da sacarose. Aqui tem um gráfico, né, de entalpia, inclusive ele até colocou as reações químicas, né. Então aqui nós tínhamos o açúcar, ó, eu forneci energia. Quando eu forneço energia é flechinha para cima, dedão para cima. Então será variação de entalpia positiva. Então nesse caso é endotérmico, tá? Endotérmico, eu forneço energia, endotérmico, formou aqui o produto. Entalpia era baixo e aumentou, certo? Aí aqui embaixo também temos a equação química, né? O açúcar sólido mais energia que eu forneci, né, da boca do fogão, formou aí 12 carbonos mais 11 H2O. Aqui nós temos também a obtenção do ferro das siderúrgicas, ó. Eu tenho essa reação química que é do óxido de ferro mais o carbono aqui. Eu forneci energia, originou esse produto aqui, o ferro, né, que eu quero, mais o dióxido de carbono, beleza. É a mesma coisa, então eu forneci energia, a variação de entalpia será positiva, certo? E aqui embaixo nós temos a reação química do óxido de ferro, né, que é do minério, né, para produzir o ferro. Então, mesma coisa, óxido de ferro mais carbono, forneceu energia, originou o ferro puro, né, sólido, que eu quero, né, mais um dióxido de carbono. Agora, reações exotérmicas, aqui também mostrando as reações químicas exotérmicas, junto aqui no gráfico, né, nesse diagrama. As reações exotérmicas são ao contrário, né? Ela tem uma quantidade de energia alta lá em cima, né, nos reagentes, e os produtos vai ter menor quantidade de entalpia, de energia, certo? Ó, nós temos aqui o açúcar, né, que temos no sangue, mais oxigênio, e essa reação ela origina um dióxido de carbono e água. E como podemos ver aqui pelo gráfico, né, nós temos aqui uma entalpia alta e depois ela liberou energia, ficando com os produtos, né, com uma quantidade de energia menor. Então nesse caso aí a variação de entalpia ela vai ser negativa, tá certo? Nós temos aqui a equação química, né, do açúcar aquoso mais o oxigênio, originando aí dióxido de carbono mais H2O, e nesse caso aqui a energia ela vai estar do lado direito, né, dentro aqui dos produtos, tá? No caso, quando era os processos endotérmicos, a energia ela fica aqui dentro, né? Aqui dentro. Ou às vezes também a mudança de estado físico, né? Também eles podem colocar bem aqui na flechinha, mas sempre indicando que houve um aquecimento, né? Um fornecimento de energia. Beleza, então a energia está aqui, forneceu todos esses produtos mais a energia. Aqui nós temos a combustão do etanol, que é o álcool, né? Conhecido como álcool aí. Mesma coisa, eu tinha uma quantidade de energia alta e depois ela foi liberando aqui, ó, liberou energia, né, forma térmica, forma luminosa, e formou esse produto aqui, dióxido de carbono mais água. Tinha uma quantidade alta de entalpia e nos produtos tive uma baixa. Então com isso o ΔH, né, que é a variação de entalpia, foi negativa, tá? Então nós temos aqui o açúcar, o álcool mais o oxigênio, dióxido de carbono mais água e mais energia. Então um processo exotérmico. Vamos fazer aqui esse exercício resolvido. Vamos ver como é que é. O hidrogênio H2O é conhecido como combustível limpo porque na sua combustão forma-se apenas água. Muito bem. Então aqui ele mostrou aqui a reação química, né, do H2 gasoso mais um meio oxigênio formou o H2 gasoso. Perfeito. Aqui no processo 2 nós temos aqui o H2 mais meio oxigênio e formou um H2O líquido. E aqui temos variação de entalpia 1, variação de entalpia 2. Em qual desses processos há maior liberação de energia? Vamos ver qual que é o processo que liberou mais energia. Lembra lá naquele esquema que ocorre a liberação de energia quando eu estou do estado gasoso, eu mudo de estado físico,
ocorre uma liberação de energia, olha só, como nós podemos perceber, ó, gasoso, 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 aqui se manteve tudo gasoso, ó. Todos eles, tanto no reagente quanto nos produtos, né, o produto que ocorreu aqui foi gasoso. E aqui, nos reagentes era gasoso e depois foi líquido, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, nessa página aqui. Ó, lá na página 53 aí do livro de vocês. Lembra que tinha essa representação dos estados físicos da matéria, né, e relacionada à entalpia, né, que a gente está estudando. Ó, lá naquele outro, na primeira reação, né, aqui na primeira reação era gasoso, 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 ficou tudo gasoso, beleza, então a reação ela ficou nesse estado único aqui, gasoso. Agora o 2, esse processo aqui, era gasoso e depois foi líquido, gasoso e depois foi líquido. Qual que liberou mais energia? Olha só, pela setinha aqui. É claro que foi a reação 2, ó, gasoso para líquido. Ele liberou mais energia. O outro não, ele ficou por aqui. Ele pode ter liberado energia, mas não tanto. Igual a segunda reação. Então, a gente olha só por observar aqui, a gente, pela mudança do estado físico, a gente percebeu aqui, a gente deduz, né, que o processo que ocorre maior energia, que libera maior energia, tá? É o diagrama 2 aqui, o processo 2. Então, aqui, ó, ele até colocou aqui o gráfico comparando os dois assim ao mesmo tempo. O primeiro aqui, né, H gasoso mais meio O2 gasoso, né? E aí na primeira, né, ele originou o H2O gasoso. Olha só, eu tinha uma quantidade de entalpia e depois essa variação aqui, né, comparado com a outra, ó, aqui no começo a mesma coisa, só que comparado à outra que originou o líquido, ó, qual que é maior? A de líquido. Então essa reação aqui. Então por esse gráfico que a gente pôde perceber aqui, tá?